Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje não é quarta-feira, é domingo, dia 15 de fevereiro. Aquele período que nós, os crentes, temos como um tempo de retiro, que é esse feriadão aí do Carnaval, que é uma festa aí centenária no Brasil, em que o povo cai na folia, no movimento espiritual, de adoração e de tantas coisas que acontecem, que daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Eu espero que você esteja bem. Não sei se você aproveitou para viajar, para visitar alguém, ou está recebendo alguém na sua casa, aproveitando para um tempo de oração. Nós publicamos na quinta-feira um plano de leitura de um material que o pastor Renato recebeu. Espero que você esteja lendo e vou dar mais uma sugestão para você hoje também. E que esse tempo seja um tempo de intercessão. Nós vivemos numa cidade cultural, uma grande metrópole, uma grande Babilônia, e vocês sabem disso, e precisamos, como povo de Deus, entender esse movimento. Então, como de costume, a crônica pastoral de hoje, a crônica dominical de hoje, vai ser sobre dois meninos, dois moleques de 6 anos, gêmeos, Benjamin e Joaquim, dois moleques lá do interior do Paraná, que nos últimos dias, você deve ter visto um vídeo, protagonizaram uma situação de 5 segundos que tirou o nosso coração, quase que saiu o nosso coração pela boca. Esses dois meninos, eles tiveram um grande livramento e nós tivemos uma grande lição de paternidade. Então vocês devem ter visto aquele vídeo de um pai que chegou numa picapezinha da Fiat branca, numa fazenda, num sítio. Ele parou o carro, foi no galpão para pregar um negócio, os meninos ficaram no carro. Numa fração de segundo, um dos meninos passa para o lado do motorista, ele destrava o freio de mão. Se você é motorista, você sabe que é duro, né? Mas ele destravou, existia um declive, aquele carro começou a andar para trás, o moleque pula, tenta segurar o carro, começa a gritar, pai, 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 o outro irmão vem correndo e pula também, e o carro vai descendo, e vem aquele pai correndo desesperado, tentando pegar o carro. No final, o carro desceu na ribanceira, e foi aquele susto, as crianças gritando e chorando, e de repente aquele pai vira para eles, um jovem pai, deve ter uns 30 anos, e diz assim: quem fez isso? Mas não de uma forma disciplinar, mas querendo entender. E o que fez, falou assim: fui eu, pai. E aquele pai, ele ajoelhou, ele abraçou os dois meninos, e foi talvez o abraço mais forte que eles viveram. Se você viu esse vídeo, você se emocionou, eu vi algumas vezes, me emocionei como pai, e a gente pôde ver ali um grande livramento do Senhor, mas uma lição de vida. E eu queria pincelar algumas coisinhas nessa crônica pastoral. Primeiro, irmãos, quando aconteceu o problema, que o carro foi, aquele menino, os meninos começaram a gritar quem? Pai, pai, pai. Eles sabiam no íntimo deles que o pai poderia resolver. Na sua vida, independente do que acontecer, clame pelo Pai, o nosso Pai Celestial. Talvez você tenha tido um pai maravilhoso, talvez você tenha tido um pai presente, ou talvez você não tenha tido esse pai. Mas nós temos um Pai que nos criou, que nos salvou e que nos sustenta todos os dias. Aleluia por isso. A gente aprende que as coisas são coisas simples e que as nossas vidas são importantes. A gente aprende nessa historinha, né, de emoção, de que nós podemos errar, pecar. E no caso desses meninos, eles pecaram, né? Aquele pecado culposo que eu costumo chamar, não é aquele que teve intenção. E tem o doloso, aqueles que as pessoas praticam de forma... O pecado do menino foi mexer no freio de mão. Mas quando o pai perguntou, quem fez isso? Ele, fui eu. Quando você errar, não importa
assuma. E a última lição é que Deus sempre vai nos abraçar. E aquele pai falou e deu para captar, né, na imagem, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Então, nesse início de culto, nessa nova semana que começa, que eu e você possamos sempre saber que nós teremos um Deus, um Pai, que na figura de Cristo Jesus está sempre nos abraçando, está sempre cuidando de nós. Amém? Mas nessa história, a gente vê como o diabo, como Satanás, ele cumpre o papel dele. Como o vídeo foi para as redes sociais, mesmo que a família não tenha postado, vieram os golpistas com aquele negócio de vaquinha online, pedindo dinheiro para a família para poder comprar um outro carro. E o pai já avisou que não é assim, que eles não fizeram isso. Então, vamos continuar firmes, sabendo que o Senhor está cuidando de nós. Esses meninos vão contar essa história a vida toda. Pode ter certeza que não vão ficar traumatizados, não vai ter que fazer terapia, não vai ter que ir para psicólogo, porque aquele pai estava lá, presente, abraçando aqueles meninos. Que Deus abençoe essa família, que abençoe o Benjamin e o Joaquim, e que esses meninos possam ser felizes na sua trajetória e conhecerem, né, o Pai Celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, nós vamos ler a palavra do Senhor e vai aparecer aí que se encontra no Salmo 51. Quem escreve esse salmo é Davi. Depois dos problemas que ele arrumou por causa do adultério, por causa de um filho que nasce fruto do pecado e morre, e Davi é aquele que vai escrever 73 salmos dos 150 que nós temos, com escritos maravilhosos, de uma transparência, de se desnudar, né, diante de Deus e de textos que servem para nós. Diante disso, ele vai escrever esse salmo e diz assim, 51, 1, 2 e 7. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com um hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Lê esse salmo depois. Aqui, Davi, o grande rei de Israel, até o dia de hoje, abrindo o seu coração e ele falando da misericórdia do Senhor. Como diz o profeta, né, que as misericórdias, Jeremias, que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias e por causa dela não somos consumidos, não somos destruídos. E se você me ver nesse momento, ou se eu posso estar aqui gravando esse vídeo para esse domingo, é por causa dessa misericórdia. Mas é interessante que quando ele vai no seu texto, quando ele pede misericórdia e benignidade de Deus pelas suas transgressões, aí ele diz assim, segundo a multidão das tuas misericórdias. Não era só uma misericórdia, ele quase que personifica a misericórdia, mas a multidão de misericórdias. Davi sabia quem ele era. E somos desafiados, e sabemos quem nós somos. O pecado que habita em nós, a mente, nossos pensamentos, muitas vezes dominados por sentimentos errados, ruins, tentações, dores, angústias, ódio, não sei. Eu só sei que a gente tem visto um mundo cada vez mais estranho. E ele diz assim, lava-me completamente da minha iniquidade. Era o ambiente de purificação, de adoração, naquela época. Ele tinha sido ungido, existiam os momentos em que tinha a purificação. Ele vai assim, purifica-me com hisopo e ficarei puro. O hisopo é uma planta pequena, ela depois você procura aí na internet, ou de repente se o Gesimar quiser colocar aí pra gente uma imagem de hisopo, ela tem uma florzinha azul, e ela é aromática também, servia para culinária, para área medicinal, mas o hisopo era usado como se um ramo, como se fosse um pincel. Então ele era usado na água, que era usada para purificação e passava na pessoa. Ela usava o sangue do que era usado no sacrifício. Então ele usa esse símbolo na sua oração, pedindo ao Senhor que o purificasse. E ele diz assim, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. O Senhor nos fez brancos como a neve.
né, trazendo a ideia de pureza. E nesse momento a gente vai louvar ao Senhor, cantando Eu Quero Ser Santo, que é da Estela. E começa assim: alvo mais que a neve, quero ser para te honrar, para te agradar. Eu quero ser santo. O Senhor nos faz santos quando nos salva, e nós, no processo de santificação, precisamos buscar também cada vez mais essa santidade. Amém? Adoro ao Senhor. Daqui a pouquinho eu estou voltando. Mais que a neve quero ser pra te honrar, pra te agradar, e em santidade eu vou viver em todo o tempo, pois sou teu tempo. Renuncio tudo que é impuro, renuncio minha carne, renuncio o mundo e os sonhos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Aleluia. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. É assim que nós queremos ser, ó Deus, santos pra ti. Mais que a neve quero ser pra te honrar, pra te agradar, e em santidade vou viver em todo o tempo, pois sou teu tempo. Renuncio tudo que é impuro, renuncio a carne, renuncio minha carne, renuncio o mundo e os sonhos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. Aleluia. Oh Deus, santifica-nos. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. Bem, queridos, quando eu e você entendermos que na caminhada que a gente vai fazendo existe um processo, todos os dias a gente está aprendendo alguma coisa.
Nós louvamos ao Senhor. Vamos ler agora outro texto ainda do Salmo 51, que ele diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances para fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Toma a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Era um momento de angústia, de tristeza, confissão de pecados, ao tempo que ele perde a alegria da salvação. Às vezes passamos por momentos de angústia, de tristeza. Muitos crentes às vezes se deixam dominar por algumas situações que só produz desgraça, só produz um passivo que vai mandar a conta. O boleto da desobediência vai chegar, pode ter certeza disso. E aí, quando ele escreve, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Davi, ao escrever, clamando ao Senhor, sabendo que dele vem toda a fonte de vida, que eu e você possamos buscar diante de Deus a vontade dele. Nós vamos louvar ao Senhor cantando um louvor que a gente conhece, aquele outro é novo, de Marcos Vinícius, que é: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um espírito, um coração puro. Enquanto você louvar o Senhor, pense aí, o que você precisa colocar diante de Deus, o que precisa mudar na sua caminhada, e daqui a pouquinho eu volto para a gente refletir sobre a palavra do Senhor no dia de hoje, ok? Coração puro, renova, renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito, não retires de nós teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Deus, um coração puro, renova, renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito, ou não retires de nós teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás.
Bem, meus irmãos, cantaram, louvaram ao Senhor? Eu espero que sim. Como é um culto dominical, até o final do culto, se você não entregou o dízimo do Senhor, você vai poder fazê-lo. Se você quiser ofertar nesse momento, vai aparecer aí o Pix da igreja. Se você caminha conosco de forma virtual, seja muito bem-vindo. A PIB de Cascadura, uma igreja bíblica, uma igreja missionária, uma igreja acolhedora. 92 anos que nós estamos celebrando agora esse ano, levando o Evangelho de Jesus, e temos grandes desafios aí para o novo ano que começou 2026. Irmãos, no dia de hoje eu gostaria de falar dentro de uma palavra exortativa, sempre trazendo a busca para a santidade e sabendo que o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Nesses últimos dias, eu acho que todos vocês que moram aqui no Rio receberam, pelo menos 2 vezes, um alerta no celular por causa do nível das chuvas que viriam. Então, até pouco tempo atrás, eram as buzinas e cornetas nas comunidades, nas favelas, nas encostas, e depois a prefeitura foi aperfeiçoando, a Defesa Civil, e nós recebemos. E quando recebemos, as 2 vezes que a gente recebeu, realmente choveu muito aqui no Rio de Janeiro, que chove no Brasil inteiro. E que, graças a Deus, não tivemos aí tragédias enormes como de costume. Então, a gente fica feliz pela tecnologia tendo melhorado, e esse alerta ajuda, de repente, estar no lugar e sair ou não sair. É sempre na perspectiva de salvar vidas, de proteger as pessoas. Mas nem sempre nós gostamos de um alerta, nem sempre nós gostamos de uma palavra de exortação, nem sempre nós gostamos de sermos chamados para conversar. Nós gostamos de adorar e precisamos, nós gostamos de receber bênçãos do Senhor, mas muitas vezes no decorrer da nossa caminhada algumas coisas precisam ser ajustadas para a gente entender o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. O contexto que nós temos, que é esse feriadão do Carnaval, eu sempre falo para vocês, quem são as minhas ovelhas, sabem que o Carnaval é uma religião. Ela não é simplesmente algo cultural. O Carnaval não é simplesmente um patrimônio imaterial do Brasil, como é organizado no ambiente da cultura. Vale ressaltar que não existe cultura sem fé. Não existe nenhuma cultura em nenhum lugar do planeta sem uma crença, sem a busca pelo transcendente, pelo metafísico, por uma entidade espiritual. E a gente sabe disso. Então, o movimento carnavalesco, que para alguns pode ser simplesmente uma festinha para botar uma fantasiazinha, sair no bloco cantando uma musiquinha alegre, né? Mas sabemos que não funciona espiritualmente dessa forma. E chegando em outros níveis mais elevados. E essa adoração toda que nós vemos acontecer, esse movimento religioso, nessas procissões, você pode ver que são procissões, tem alguém liderando, né? Só que ali as pessoas são adoradas, as próprias pessoas são os ídolos. Na maioria das vezes com pouca roupa, com nudez, com sensualidade, com uma corrupção do sexo que é santo, com muito álcool, que são as bebedices, as glutonarias, tudo isso são obras da carne. Está lá em Gálatas 5:22, 5:18. E a gente observa todo esse movimento. E como é a minha função sempre observar de uma forma mais apurada, você vai ver que todo esse clímax no Rio de Janeiro, que é a nossa cidade, que é o berço, né, disso tudo. Aí você vai encontrar em São Paulo, que cresceu para o Nordeste, em todos os lugares. Mas o Rio de Janeiro é a catedral, e a catedral é o sambódromo. Lá é o grande templo, a apoteose disso tudo. Quando ídolos são adorados, entidades são adoradas, orixás, e todos os nomes que são dados. E hoje, mais do que em qualquer outro tempo, nós temos visto os próprios líderes nas redes sociais dizendo que realmente envolve adoração. E tem aí uma música aí
de uma escola que diz que o carnaval é a macumba. A gente respeita e discorda, sempre discordamos. E as pessoas que estão lá sabem que nós discordamos e respeitam as nossas discordâncias. Isso aí é tranquilo acerca disso. Se você já viveu lá um tempo, você sabe como funciona. E alguns de nós nunca caminhamos por lá. Agora, estamos vivendo um tempo meio problemático, meio estranho, diante do liberalismo, diante de tantas mudanças, que não no Evangelho, não na Igreja de Cristo, mas no ambiente religioso e eclesiástico desse país, que os próprios crentes estão indo, né? Os próprios crentes estão frequentando determinados lugares da qual Deus não está presente para ser adorado. Então, falei, eu acho que isso na quarta-feira passada, já falei no domingo, um dos nossos missionários fazendo um trabalho do impacto de carnaval, que eu já participei algumas vezes, nossa igreja já sediou 2 anos, né, o pessoal para dormir e depois sair para a rua, que foi abordar uma família que tinha acabado de desfilar lá na dispersão, ali na Frei Caneca, ali na apoteose, ali na boquinha ali do Santa Bárbara, e quando foi falar com eles, não, a gente é da igreja, da família, a gente estava no culto de manhã, era um domingo, a gente veio aqui divertir um pouquinho a cultura. É mole? Ou seja, muita gente. Eu espero que você que me ouve não esteja entrando nessa. E se porventura você está me ouvindo, você está enrolado. Então os crentes estão indo frequentar pagodinho, rodinha de samba, vai no Rock in Rio, vai no Lollapalooza, vai em outros lugares em que não é Deus que está sendo adorado. Quando nós olhamos para o carnaval, nós vamos ver o Ministério de Louvor, já falei isso, né, a bateria lá com todos os instrumentistas, tem lá o profeta que fala, tem a profetisa que fala, tem toda uma coreografia, beleza? Muito colorido, tudo isso. Mas Deus não está nesse negócio. Então existe um ambiente espiritual nisso tudo. Então, nós precisamos estar atentos e alertas a tudo isso. Fruto do pecado, do não conhecimento de Deus. E nós, como cristãos, como responsáveis de levar esta luz de Cristo, precisamos nos manter santos acerca disso. Na quarta-feira passada, se você participou do culto, eu falei do capítulo 2 de 1 João, quando ele fala sobre a questão do mundo. Né? João vai escrever a sua paróquia, a sua igreja, e vai orientar essa jovem igreja sobre isso, sobre várias questões que vinham no mundo, das tentações, né? Aquele que ama o mundo é inimigo de Deus, aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Não dá para andar, não tem uma coexistência, né? Não dá para fazer um pezinho lá no mundo, né? O crente é de mundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Lembra dessas brincadeiras? Então, João já alertava para isso, lá no 1º século. Não tinha carnaval do jeito que tem, mas tinha outros tipos de carnavais. E se você for ler lá em Corinto, se você for prestar atenção no livro de Atos, o que acontecia lá na cidade de Éfeso, a adoração a Diana. A Diana era a deusa do amor. Então tinha lá uma estátua dela e tinha as sacerdotisas que se vestiam sensualmente e adoravam a Diana fazendo sexo com seus clientes. Onde você vê isso? Mulheres seminuas, Afrodites e Dianas, com seus corpos esculturais, convidando as pessoas para adorar. Você precisa observar de uma forma muito tranquila. Então, entender todo esse movimento. No dia de hoje, então, eu vou falar sobre outro capítulo, e fica uma sugestão aí também para você ler nesses dias. Lê as cartas de João, são pequenas cartas, 1ª, 2ª e 3ª. A primeira é a mais longa com 5 capítulos, vem a 2ª, depois a 3ª que só tem 1 capítulo. Leia. João está falando sobre anticristo, João está falando sobre andar em trevas, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, aquele que vive na mentira é filho do diabo, aquele que pratica injustiça é filho do diabo. E eu prego sobre isso.
Quem não vive para o Senhor Jesus, não faz a vontade de Deus, está fazendo a vontade do diabo. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. E eu creio na Bíblia. Eu não creio em ideologia nenhuma, eu não creio nesse liberalismo todo aí, eu não creio em político nenhum, eu não creio em líderes aí religiosos que estão manipulando a palavra do Senhor, é Bíblia. E aí no dia de hoje eu queria pensar com vocês, no caso em João 5,19, que no finalzinho do capítulo ele diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Aí, vou ler aqui um pouco mais do texto bíblico para vocês, só para a gente entender um pouquinho mais, que ele está finalizando, e ele diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasce de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, queridos, esse texto que a gente conhece bem vai nos mostrar na nossa caminhada o que nós devemos, como devemos viver. Então, vou aqui me ater com vocês um tempinho sobre isso e tentar olhar para o mundo que jaz no maligno. Então, vamos ver aqui o que nós temos aqui. A condição espiritual do mundo está imerso, está submisso na influência do maligno. Nós encontramos na Bíblia, Jesus fala sobre isso, os apóstolos, João vai falar por isso, Jesus vai dizer que Satanás é o príncipe deste mundo, existe um governo neste mundo que está aí. Vou trazer a lembrança do que eu falei na quarta-feira. Então, diante disso, quando a gente precisa estudar um pouquinho mais a palavra, o verbo que está aí, jazer, ele vem do grego keitai, que significa o quê? Prostrado, imóvel, como quem repousa, que está derrotado, em sujeição. Onde a gente mais ouve essa palavra? Quando nós vamos no cemitério, a gente vai vendo as lápides, diz o quê? Aqui jaz fulano de tal, aqui jaz fulano de tal. Está morto, não tem, está inerte, não tem vida. Então, quando João diz que nós sabemos que somos de Deus, que ele vai dizer que aquele que tem Jesus tem vida, aquele que não tem Jesus não tem a vida eterna, então tem a morte eterna. A gente então, olhando para o texto, ele diz: sabemos que somos de Deus. Leia esses 5 capítulos depois que terminar a mensagem, depois que terminar o culto. Então, esse mundo está imóvel, prostrado, ele não é somente influenciado por Satanás. Às vezes a gente acha que é só uma influência. A gente sabe que Satanás não pode nos fazer pecar. Ele vai arrumar um jeitinho para as tentações. No entanto, repousa nas mãos dele. Lembra da tentação de Jesus, lá no deserto? A gente sabe que essa tentação que foi para Jesus, ela vem para nós. Lembre-se, tudo que Jesus passou e Jesus venceu é para ensinar para a gente. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando ele não se joga daqui abaixo que os anjos vão te pegar. Ó, se você me adorar, se você prostrar, eu vou dar todos os reinos. Está na Bíblia. Então Satanás tem um poder limitado dado pelo Senhor, permitido por Deus, para aqueles que são filhos da desobediência, como você já foi há algum tempo, e eu também. E a gente vê isso daí. Então o mundo jaz no maligno. Nós estamos vendo cada vez mais corrupção, violência, Jesus amado, né? A gente ainda tem um pouquinho de esperança, porque nunca se viu tanta gente ser presa nesse Brasil, inclusive no mundo. E a gente está na expectativa lá nos Estados Unidos para aquele ambiente terrível, nojento daqueles empresários e políticos dos Estados Unidos que levavam meninas, adolescentes para as ilhas, para as mansões, para abusarem delas sexualmente. Está aparecendo um montão de coisa, aleluia por isso. Um bando de velhos hoje lá nos Estados Unidos, inclusive o presidente dos Estados Unidos, quando estavam lá quarentões, né? Gostavam das festinhas, maligno, regada a álcool,
drogas e prostituição e sexo. Então ele está prostrado, ele tem repousa, e diante disso esse mundo é influenciado, como eu falei, repousa, e existe uma rendição moral. Tem pessoas que estão vivendo e a moralidade toda destruída. No entanto, Jesus não veio trazer moralidade para ninguém. Jesus não veio trazer um código de ética, se ensina ou não. Jesus veio para transformar a nossa vida. E nós vamos viver dentro dos padrões que o reino de Deus estabeleceu. E os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Homens e mulheres de Deus que nasceram de novo, que andam com Jesus, não tem historinha, não tem narrativazinha. Vão viver fiéis, vão sofrer danos, perseguições, lutas, vão passar por dores, vão chorar, vão ter bênçãos, vão sorrir, mas nunca vão se corromper. Nós precisamos entender isso, um amor exigente que veio da cruz do Calvário, não de tantas coisas que a gente vive. Diante disso, irmãos, esse mundo que jaz no maligno molda as decisões das nações, os valores da sociedade, a estética da cultura, estética, carnaval, os discursos religiosos, as filosofias que estão penetrando as igrejas, as ideologias políticas. E lembrando que este mundo que está à nossa volta está sempre tentando pegar a igreja. Quem ele pega? Aqueles que não são, irmãos. Senão a igreja não estava 2000 anos aí, triunfante, militante, adorando o Senhor, pregando o evangelho, sofrendo todo tipo de afronta e perseguições. Eu sempre gosto dos números e dou para vocês. 380 milhões de pessoas são perseguidas no mundo por causa de Jesus. Como é que você tem vivido a sua vida? Você tem sido perseguido diante do seu testemunho? Ou de repente você vive uma vida cristã tão morna que ninguém nunca te afrontou, ninguém nunca te perseguiu? Cuidado com isso. Cuidado, de repente tu está andando no mesmo caminho do diabo. Está no mesmo caminho dessa galera aí. Desses blocos aí. Que tem gente que às vezes nem se organizou para ir no bloco, mas o bloco vem andando. Aqueles grupos que andam no bairro, né? Aí o cara tá lá, não tô fazendo nada. Daqui a pouco vê alguém, não sei o que, vem cá, não sei o que, quando vê já tá lá. Depois não volta para casa, não sabe onde foi. Tá pensando que é só em novela? Não é não, queridos, tem muita gente. Esse mundo que jaz no maligno, irmãos, ele faz com que as pessoas sejam destruídas. Então, dentro do contexto apostólico, dentro daquilo que João estava escrevendo, envolve a missão da igreja. Então, o mundo jaz no maligno. Então, a igreja, dentro da visão apostólica missionária, lembrando que os apóstolos ficaram lá no primeiro século, esse dom, nós cremos dessa forma, não reconhecemos esses apóstolos aí, apóstolos falsos. Os apóstolos foram a base, o fundamento dos escritos, da manifestação do poder de Deus, para que a gente tenha isso aqui hoje. E a igreja assume esse trabalho o trabalho missionário. Então, esse mundo que jaz no maligno é para a gente salvá-lo. Essas questões escatológicas, espirituais, diante do que eu e você precisamos entender, que dentro do ambiente teológico que nós estudamos, precisamos interpretar dessa forma. Quando nós pensamos também que nós precisamos resistir, buscar discernimento diante desse sistema corrompido. Então, a corrupção é estrutural, a corrupção é generalizada. Não existe nenhum lugar da Bíblia que diz que esse mundo vai terminar bem, irmãos. Nenhum político vai resolver nada, nenhuma ONG vai resolver nada, nenhuma ideologia. Essa baboseira toda, porque a esquerda revolucionária vai resolver os problemas do mundo. Não vai. Porque a direita conservadora, pela moralidade, vai resolver. Não vai. Nunca resolveu. E tem a galera do centro, que não é nem de lá nem de cá, eles só vão pegando as migalhas e se dando bem. Diante disso, eu e vocês temos o desafio de mantermos o nosso olhar em Jesus, mantermos a nossa vida na presença do Senhor, sabendo que em todo tempo o Senhor cuida de nós. Nós precisamos entender, nesse mundo corrompido, nós em Cristo Jesus temos o Evangelho, temos a luz de Cristo e somos revestidos
pelo Senhor. Quando nós seguimos um pouco mais pensando nesse texto, olhando para a nossa jornada, vamos perceber que este mundo que jaz no maligno, essa submissão, né, espiritual, faz com que muitas desgraças aconteçam. Aí a gente vê a violência, como tenho falado, o consumo de drogas, a corrupção no ambiente político, empresarial, famílias destruídas, adultérios, homossexualidade, vícios, drogas, tudo para tirar a criatura, que é a imagem e semelhança de Deus, daquilo que Deus gostaria para ele. E a igreja, que somos nós, vamos pregando. Falei desse verbo que jaz no maligno, falamos desse ambiente, desse sistema todo, que ele é um ambiente que hoje, mais do que em qualquer tempo, a cultura está falando mais alto, as coisas são estéticas, performáticas. Vivemos numa sociedade narcisista, essa tecnologia é muito boa, mas nós temos visto aí como tantas coisas estranhas estão acontecendo. Então, precisamos entender que a cultura, que ela faz parte da minha vida e da sua, ela precisa estar debaixo da cosmovisão cristã. Eu já preguei sobre isso. Queda, não é isso? Quando houve a criação de Deus perfeita, quando Deus criou tudo, veio a queda, a desobediência de Adão e Eva e a redenção em Cristo Jesus. Então tem que passar. A cultura glorifica o Criador? A gente pode ler uma poesia, a gente pode ouvir uma música, a gente pode entender como é que funcionam algumas coisas na ciência, na filosofia, na religião. Agora, está dentro do padrão desses nascidos de Deus? Então, esse exercício precisa ser feito por você e por mim. Nós, batistas, na nossa declaração de fé, valorizamos muito a questão da liberdade de consciência. Você precisa buscar isso com o Senhor. Diante disso, teologicamente, implica-se numa submissão moral, os valores do mundo, totalmente antagônicos ao caráter de Deus. E aí precisamos, irmãos, viver santidade. Mas quando você fala de santidade, as pessoas te chamam de fanático. Ih, fulano é fanático. A minha geração viveu isso. Os crentes, os Bíblia. Hoje, irmãos, hoje o negócio está difícil. Questões que envolver desde não beber, desde não fumar, desde não ir em determinados lugares, porque o Senhor nos separou. Então, esse chamado à santidade, que nós precisamos entender, o mundo está submisso a uma moral totalmente corrompida. A questão espiritual, quando as pessoas estão cativas espiritualmente, estão cegas, o texto diz que o inimigo, o príncipe desse mundo cega as pessoas, os filhos da desobediência. Então, precisamos tomar cuidado. Com o que nós estamos chancelando? O que a gente está investindo? Onde você está investindo o dinheiro de Deus? Na casa do Senhor ou está patrocinando um montão de coisa por aí do mundo? Precisamos avaliar. A submissão cultural, como eu falei, a arte, entretenimento, ideologias, discursos acadêmicos, totalmente voltados a contrário ao que a palavra de Deus diz. Aí o apóstolo Paulo, lá em Colossenses 2:8, vede que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Jesus veio trazer uma nova criação. Ele é o novo Adão. Nós que dizemos ser de Jesus, precisamos viver nos rudimentos de Cristo, não do mundo. Rudimento significa alicerce, significa base. Então, Paulo já dizia lá, ninguém vos engane. Ele vai falar sobre vãs sutilezas. Vai, irmãos, quando a gente fala dos liberais, vocês sabem que eu não sou liberal, critico muito esses caras. Eles são cultos, eles são charmosos, eles são educados, né? Eles têm um discurso do politicamente correto. Nós vemos muitos púlpitos aí, líderes que não confrontam mais a questão do pecado. E agora mesmo aí, se você viu a reportagem aí, ou esses vídeos, um pastor foi lá para a Apoteose orar para começar lá o desfile, os ensaios de terno e gravata.
pentecostal desses de esquerda aí, liberal aí, esses caras são malucos. Mas o que eles querem? Vamos juntar tudo. Ecumenismo. Ecumenismo é a junção de todas as religiões, né, numa só. Precisamos ficar ligados. Inclusive no meio evangélico, irmãos, e até no nosso meio batista tem algumas coisas acontecendo que me deixa, às vezes, preocupado em alguns púlpitos baptistas aí. Irmãos, esse mundo que jaz no maligno, ele domina, tem a sua estrutura, a questão ideológica, a questão espiritual coletiva. João, no capítulo 7, versículo 7, lá nos evangelhos, vai dizer assim: o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia, quando Jesus fala isso, né? Odeia a mim, porque dele testifico que as suas obras são más. Vai dizer para alguém que aquilo que ela fez está errado? Vai? Tu já viveu isso, de um lado ou de outro. Às vezes você faz uma coisa errada, vem alguém te chama a atenção, tu não gosta, ninguém gosta. Mas aí quando a pessoa é humilde, ela pode não gostar, mas depois reconhece. Quando Jesus fala que o mundo, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, você já está falando contra o mundo, mas tem a vida eterna. Se ele está falando de vida eterna, existe morte eterna. Então esse texto desse mundo. Então, estamos falando das ideologias materialistas que negam a existência de Deus, o ateísmo, o hedonismo. O que é hedonismo? É o culto ao prazer. Abre um portal. Qual o problema? Desencana, a vida é dura, tem muito boleto para pagar, muito sufoco, vamos aproveitar. Tem gente que nunca mais volta. Por quê? Porque as pessoas querem cultuar o Deus do prazer. Cultura do entretenimento, para entorpecer. Entreter significa distrair, precisamos tomar cuidado. Nenhum problema de você ver uma novela, uma série, um filme, ler um livro, ou ir no lugar aqui ou acolá, nós precisamos tomar cuidado. Hoje tem um monte de gente viciada em séries, viciada no mundo virtual. Tem gente que fica lá com o dedinho lá, e fica de madrugada, cara. Tem gente que está trocando o dia pela noite. Esse entretenimento está levando para os vícios. Vício da pornografia, irmãos. Pornografia está no celular e na ponta do dedo. O sexo sempre foi bom, porque Deus criou, mas o homem corrompeu o sexo. A galera que está viciada aí nos tigrinhos, coelhinhos, leãozinhos aí, começa apostando R$5, daqui a pouco R$10, quando vê, tá aí cheio de dívida aí. Tudo isso faz parte do entretenimento. Movimentos políticos sociais, algumas bandeiras que se levantam aí, a gente sabe quais são. Mas nós não ficamos aí, irmãos, preocupados em ir lá para fora fazer algumas coisas. Já falei isso. A igreja não precisa pegar uma placa e dizer assim: diga não ao aborto. A gente sabe, irmãos. Mas antes de ser crime o aborto, ele é pecado. O aborto só está no Código Penal desde 1940 para cá. Antes de 1940 não era crime, mas era pecado. A igreja não vai para isso. A gente vai pregar o evangelho, e a mulher cristã, ela não vai vivenciar isso. Só que tem um detalhe: você vai encontrar cristãos que são contra o aborto, e precisamos ser contra o aborto, mas são a favor da pena de morte. E agora? Não, porque se você pudesse abortar alguém, e tem gente que tem crianças que foram abortadas no ventre de suas mães, e tem outras crianças que foram abortadas depois que saíram do ventre, irmãos, que são abandonadas, que sofrem violência, que sofrem abuso sexual. E agora? E agora? Mas tem crente que é a favor da pena de morte. Não é a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Aí você vê a hipocrisia do mundo. A gente precisa tomar cuidado com movimentos políticos aí, né? E as falsas religiões e espiritualidades que estão por aí alienadas. Então, queridos, nós precisamos, ao olhar para esse mundo, entender que ele jaz no maligno. Nós, em algum momento, fizemos parte de lá, uns mais, outros menos, mas que aqueles que são nascidos de Deus fazem a vontade do Senhor. Em Efésios 4,18, o apóstolo Paulo vai dizer assim: estando entenebrecidos no entendimento, escurecidos, né?
separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então a dureza do coração é uma marca daqueles que não têm Deus. A dura cerviz foi quebrada por Jesus. O Espírito Santo, quando veio habitar em nós. Cristão, filho de Deus, não tem coração duro. Ele é quebrado pelo Espírito Santo, pela graça de Deus. Então a dureza de coração faz com que as pessoas ficam vivendo no pecado. Vamos de novo. Apóstolo Paulo 3:23 em Romanos vai dizer o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, irmãos. Brancos, pretos, amarelos, vermelhos, asiáticos, europeus, americanos, africanos, todos. Homens, mulheres. Nascemos em pecado. Olha o que depois leia lá, quando Davi fala que minha mãe me gerou em pecado. Todos nós, a marca do velho Adão, fomos chamados então para viver a nova vida com o novo Adão. Seguindo aqui nossa caminhada, diante dessas implicações doutrinárias, agora necessitamos de um absoluto nascer de novo, a gente sabe disso. A impossibilidade, irmãos, de neutralidade. Nós cristãos não tem como ficar em cima do muro. Não sei se eu concordo, não sei o que, papapá, pipipi, esquece isso. Ou a gente é de Jesus ou não é. Ou está nas luzes ou está em trevas. Jesus vai dizer o seguinte: quem comigo não ajunta, espalha. Pronto. Não tem meio termo. Não é meio crente. Não é meio cristão. Ou é de Jesus ou não é. Então, eu acho tão bonitinho os desfiles, de tanta cor, tanta roupa, tanto brilho. Eu tenho umas músicas interessantes. Papapá, vai ali, vai colar. O problema é seu. Existe uma exposição espiritual. E lembre-se, aquele povo que está lá em qualquer lugar, está sempre nos observando. Porque sabe que a igreja tem palavra de vida eterna. Se liga. Se liga. Nós precisamos ficar atentos. Urgência na missão da igreja. A pregação do evangelho é o único meio pela qual todos serão libertos desse sistema. Essa igreja, irmãos, é a igreja de Jesus. É a noiva. Tem nada a ver com CNPJ, estatutos, programas, prédios, palácios. E a gente tem visto mais do que em qualquer outro tempo a corrupção na dita igreja evangélica. Está aí, a torta direita. Escândalos e mais escândalos envolvendo pastores, bispos, apóstolos, igreja que tem banco, igreja laranja. Mas ninguém zomba de Deus. Quando a gente olha na preposição, né, quando diz que o mundo jaz no maligno, não é só algo que está assim, próximo. Está ali perto do maligno. O maligno aqui, irmãos, é Satanás. Como se fosse assim, uma coisa seria você dizer assim: eu moro perto do mar. Aí você tem uma casa de praia. Outra coisa seria você dizer assim: eu moro no mar. Aí você tem uma casa flutuante ou um barco, você mora ali no mar. Então, esse prefixo no grego, ele vai dizer o seguinte, que não é só estar perto do maligno, mas submergido, imerso, embebecido. Então, tá totalmente. Por isso que o símbolo do batismo, que é negligenciado por igrejas liberais, não existe batismo a não ser por imersão. Ponto. Uma das grandes discussões que hoje está nem aí, tem muita gente que está nem aí. Nós precisamos entender que esse símbolo envolve o morrer e o renascer imersos em Deus, em Cristo Jesus, não mais no mundo. Nesse mundo que está no maligno, nós fazíamos parte deles. Irmãos, essa libertação, então, nos tira do mundo. Ainda em 1 João 5, 20, logo depois desse texto, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, o seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida eterna. Finalizando aqui a nossa reflexão, e o que é esse mundo? Na pregação de quarta-feira eu falei sobre a questão do cosmos, né? Que é a palavra.
Ela é uma palavra que o que dá significado para ela é o contexto. Então, esse mundo, que é a criação de Deus, cosmos, significa adorno, né, que significa organizado, tudo colocado dentro de um ambiente certinho da criação de Deus. Então, esse mundo, ele tem um ambiente da criação, né? Estava no mundo e o mundo não foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Então, Deus criou todas as coisas, tudo que está à nossa volta. A humanidade perdida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É a ética das pessoas perdidas, correto? E finalizando, o sistema rebelde. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Foi o que eu preguei semana passada. Essas 3 dimensões. Então a igreja, como Jesus andando na terra, Jesus veio para fazer isso. Ele veio para o seu mundo, que ele criou, Deus Criador. Ele veio para o mundo criado. Ele andou no meio das pessoas para salvá-las e mostrou o que é o pecado. Então, esse sistema corrompido, não ameis o mundo, está aí à nossa volta. Então, através de sistemas de valores, ideias, práticas e estruturas, confundindo, né, as pessoas, né, e buscando redimir aqueles que vão crendo. Meus irmãos, diante do desafio que eu e vocês temos, amemos as pessoas, mas precisamos rejeitar esse sistema que está aí sempre à nossa volta. Precisamos tomar cuidado com o sistema religioso, que é corrupto e corruptor, corrompido, corrupto e corruptor. E a gente conhece várias histórias de corrupção dentro da igreja, sempre na liderança, nunca esqueça disso. Segundo, valorize a criação de Deus à nossa volta, mas resistindo à corrupção que está à nossa volta. Em terceiro, esteja no mundo, mas não seja do mundo. Nós podemos nos relacionar com pessoas que não são cristãs, sim, tem gente na nossa casa, tem gente que estuda com a gente, tem gente que é parente, tem gente que é vizinho, mas sempre levando uma palavra do Senhor, sabendo que em todo tempo as coisas serão feitas novas, irmãos. E aí, quando nós entendemos que o Senhor está conosco, precisamos fazer a nossa parte. Precisamos pregar o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho da cruz para todos aqueles que estão à nossa volta. Amém? Que nesse domingo que você está descansando, viajando em casa, reflita sobre isso. Não se deixe levar por tentações, por seduções, mas busque sempre a presença do nosso Deus, porque em todo tempo Ele vai cuidar de nós. Nós pertencemos a Jesus, nós buscamos conhecer Jesus a cada dia e nós somos então instrumentos do Senhor. Ore pela nossa cidade, ore pelas eleições esse ano, vamos eleger novo governador, vamos eleger deputados, senadores, presidentes. Dobre os seus joelhos, porque todo o sistema político desse país é corrompido. Vai salvar um ou outro, mas muito pouco, e vocês sabem disso. A história do Brasil é uma história marcada por corrupção, por várias situações, e precisamos, como eleitos de Deus, como discípulos de Jesus, exercer a nossa cidadania, a nossa dupla cidadania, com equidade, com equilíbrio e santidade, para que nós não sejamos levados para um lado nem para o outro, ou fiquemos aí acreditando em algumas mentiras ou muitas mentiras. Amém? Lembrando, quarta-feira eu vou falar sobre Romanos 12, né? Então, quarta-feira, se Deus permitir, a gente publica. No próximo domingo, último domingo já, estaremos juntos, se Deus permitir, Escola Bíblica Dominical, estamos com um novo trimestre, falando sobre restauração de Israel, no livro de Esdras, no livro de Neemias, de Esther. Que coisa linda, a manifestação de Deus, como Deus cria as estratégias, como Deus levanta homens, mulheres, para poder salvar, para poder restaurar, para poder denunciar o pecado. Então, esteja em oração por isso, pela restauração de todas as coisas, e vamos caminhando. Queridos,
Em março começa o ano eclesiástico da PIB de Cascadura. Já temos novas atividades evangelísticas, missionárias. Fique atento, tem muita coisa boa para acontecer em 2026. E lembrando que o nosso tema, somos um. E a gente vai terminar o culto deste domingo com um louvor que veio ao coração, que fala de oferta de amor. Vem o Senhor minha vida oferecer, como sacrifício, esqueci a letra aqui. Queridos, que nós possamos viver em santidade. O mundo que jaz no maligno só tem a gente, só tem a igreja. Somos nós, os ministros de Deus, os embaixadores de Cristo. Somos nós, mensageiras e mensageiros do Rei, que levamos a palavra de vida eterna. Então, vamos amar esse mundo para salvar as pessoas. E proteja a sua casa, proteja o seu casamento, proteja os seus filhos, todas as pessoas que você tem à sua volta, cuide deles. Mantenha os seus joelhos dobrados, clamando, se colocando na brecha, como oferta viva diante do Senhor. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até lá. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar.
que a cada dia eu queira mais